Vamos falar do Vasco, então. Nesse sábado, o Vasco faz um jogo-treino às 4 da tarde em São Januário, com volta redonda. É um treinamento fechado. Tem as voltas aí do Léo Jardim, né, que estava com a seleção brasileira, o Robert Rojas, que estava com a Paraguai, e o Juan Esforça com a seleção olímpica da Argentina. Eles já estão treinando. Agora, o tema que o pessoal está explorando é a questão do diretor executivo de futebol para o lugar do Alexandre Matos. O Alex Brasil, do Criciúma, fui pesquisar um pouco do Alex Brasil. Eu lembro dele lá no Londrina, ele passou pelo Londrina 2 vezes, tem 47 anos, é paulista, chegou em 2022 lá no Criciúma, botou o Criciúma na Série A do Campeonato Brasileiro. Então ele passou pela Traffic, pela empresa Traffic, quando ela trouxe, inclusive, o Ronaldinho Gaúcho para colocar no Flamengo, o Parma da Itália, Paraná Clube, além do Londrina, o Caxias, Confiança, o Portimonense de Portugal, o Paysandu, Ponte Preta e Vitória. Então ele já tem uma boa rodagem e foi crescendo dentro da profissão. É um nome com bastante rodagem. Eu acho até que para os interesses do Vasco na temporada, poderia buscar um nome um pouco mais rebuscado dentro do cenário nacional, visando coisas maiores. Mas é claro, o Vasco, o próprio Vasco, ele explica que isso não vale de nada, porque os jogadores menos rebuscados que o treinador teve, o Ramon Dias, na última temporada foram os mais importantes. A gente cita o Serginho, o Paulinho, o próprio Verratti, que ninguém conhecia, foram os nomes mais que importantes para salvar o Vasco na temporada passada. Então, ter nome, ser rebuscado, ser muito bem avaliado, às vezes não vale de nada, se na hora do vamos ver não resolveu. O Alexandre Matos era para muitos o melhor dirigente do país e não resolveu nada. O torcedor comemorou, né? Torcedor com razão. Na situação que o Vasco estava, o Alexandre Matos era uma contratação assim como foi a do Payet. Era um nome que se esperava que fizesse muito e acabou não fazendo nada. Então a gente torce que, se for de fato o nome a ser contratado pelo Vasco, que ele desempenhe o trabalho que seja esperado para um dirigente do Vasco da Gama, da grandeza do Vasco, dos objetivos que o Vasco tem para a temporada. E tem também o Admar Lopes. Cheguei ali em algum lugar que ele é brasileiro, não, ele é português, ele tem 39 anos. Hoje ele é diretor do Bordeaux, da França. Ele exerce essa função lá nos anos de 22 e 23, agora 24, e passou pelo Boa Vista nesta função nos anos de 2020 e 2021. E ele começa lá atrás, no Futebol Clube do Porto, lá em 2010, e também no Mônaco, como observador. Depois, no Lille, foi coordenador de scout. E agora exerce o cargo de diretor executivo de futebol. Ou seja, ele foi subindo, foi se graduando. E é importante isso aí que você falou, o fato dele ter sido observador e coordenador de scout mostra que ele tem um olho, ele tem um olhar importante para as carências que o Vasco possa ter, para os jogadores que podem suprir essas carências. Eu estava assistindo um dia desses uma roda de futebol e aí muito se falava sobre isso. O Vasco já gastou esse ano 120 milhões e não tem um time capacitado para pelo menos brigar pelo meio de tabela. Essa é a realidade. Ainda não passa aquela confiança ao torcedor. Até mesmo pelo resultado contra o Nova Iguaçu. Deixa claro, e também pelo sufoco que o Vasco enfrentou na Copa do Brasil, deixa claro que o Vasco vai ter dificuldade se não contratar muitos jogadores, inclusive. E a gente espera que esse olhar que o diretor executivo tenha busque jogadores até mesmo aqui no futebol brasileiro. Poxa, será que não tem nenhum volante na Série A que o Vasco possa buscar? Nenhum lateral, nenhum atacante, nenhum ponta? Jogadores que estejam aqui, que serão mais baratos. Não tem por que ir lá na Europa gastar 50 milhões num atacante, se às vezes aqui no Brasil você consegue por 10, 20 um destaque. Um jogador que vai consertar o Vasco. E vai resolver seu caso. Aliás, foi bom o que disse aqui o nosso Gustavo Mota, porque nós estivemos com o Emiliano Dias e uma das respostas que mais chamou a atenção foi, ele disse, vocês toda hora falam que o Vasco vai acontecer com o Vasco esse ano, a mesma coisa que aconteceu ano passado, vai brigar na parte de baixo. É a liga que
más partidos tiene en el mundo. Entonces va a acontecer que você tenga dificultad. Mas a gente tem un grupo, estamos tratando de preparar a todo el mundo para, como aconteció el año pasado, que todo el mundo va a tener la posibilidad. Entonces estamos confiantes de que lleguen los refuerzos que tienen que llegar y hacer un Vasco. Es otro Vasco, porque no están falando mucho que es el mismo Vasco, es otro Vasco. Te puedo asegurar que es otro Vasco. Cuando a gente llegó tenía dificultad y hoy necesitamos un par de piezas más, pero no podemos seguir viviendo el recuerdo de todo lo que acontece. No estamos confiantes con lo que va a ser un gran año, es normal de lo que aconteció. Falamos, Ramón faló con Oji, yo falé también la otra vez. Lo único responsable de la derrota de lo que aconteció el otro día de Ramón y mía, lo único, no es que el Chimi está mal, fuimos nosotros que erramos. Pasa que acontece cuando los grandes erran, tienen otra magnitud. Entonces, Ramón es un grande, erramos, tenemos que botar la cara e seguir trabalhando, mas estamos muito confiantes com o time que a gente tem. Aí então o Emiliano Dias dizendo que o grupo está fechado, tem um pacto de fazer um grande campeonato e é essa a nossa expectativa de que tudo isso ocorra. Até porque o torcedor do Vasco já não aguenta mais sofrer. A gente lê aqui os comentários do canal, Wellington, nossa, de novo. É complicado, a gente se espera, a gente torce muito para que o time do Vasco tenha o desempenho durante todo o Campeonato Brasileiro desse ano, como teve com o Ramon durante o seu período como treinador. A passagem do Vasco no segundo turno ficou entre as 10 melhores do campeonato. Sim. Que é o que se espera, o que já se esperava do time do Vasco desde o ano passado. Não deu certo de nenhuma forma com o Barbieri, com a antiga gestão que estava no clube. Agora, com o Ramon Dias, com o CEO que está comandando essa situação, a gente espera que venha um diretor executivo ainda mais capacitado, o Vasco mantenha esse desempenho do final do ano passado e que continue ali brigando. O ano inteiro, pela 18ª, até mesmo 6ª colocação, brigando ali por uma vaga na pré-Libertadores, que seria o auge da temporada do Vasco, para aí sim, elevamos o patamar, estamos brigando entre os melhores, vamos brigar pelo título, vamos brigar pelo campeonato. É isso aí. E hoje, sexta-feira, é aniversário do Dimitri Payet. Ele está completando 37 anos. Ele é francês, é uma daquelas ilhas francesas. Ele nasceu em Saint-Pierre, né, perto de Madagascar, na ilha da Reunião, no Oceano Índico. Então, ele tem a nacionalidade francesa, jogou no Olympique de Marseille, foi um dos ídolos do Olympique. Sim. Inclusive o presidente francês que esteve no Brasil, Emmanuel Macron, fã do Dimitri Payet, e ganhou uma camisa do Marseille quando ele jogava lá e ganhou agora uma camisa do Vasco da Gama, como também o presidente Lula ganhou. A gente bota mais uma vez a foto do Payet, que ficou na quarta e na quinta com o pessoal, né, fazendo contatos políticos aí, foi um dos convidados especiais, jantou em São Paulo com os dois presidentes, depois foi a Brasília participar de um evento esportivo com o Raí e vai ajudando a internacionalizar a marca Vasco da Gama. É isso aí, o que é muito importante. A gente acha que isso pode não ter a importância necessária, porque a situação do clube agora não é melhor, o foco deve ser outro, não. Paralelo ao foco da parte futebol, da parte dentro de campo, tem também a parte fora de campo, onde o Payet também foi contratado para esse motivo, que é aumentar, expandir a marca Vasco da Gama para o mundo afora. Ele sócio que é francês, torcedor. O sócio-torcedor. Ele é um jogador que é muito considerado para o futebol da França. Carismático, né? Carismático, é um jogador que tem o carinho da torcida, deixa bem claro o quanto ele é apaixonado pela torcida do Vasco, e ele expõe isso para fora. Ele expõe isso para a Europa, ele expõe isso para quem tem o dinheiro, para quem pode investir no Vasco da Gama e trazer ainda mais investimento para o Vasco futuramente, que é o que o Vasco precisa ver como negócio. É óbvio que o futebol é a prioridade, mas também há o negócio futebol, onde o Payet é hoje uma peça fundamental. Mas você não acha, Edmundo, isso também, cara, que falta, como diz o Eric Johnson, adora, né, umas pecinhas para ajudar um pouco mais o Payet? Porque, cara, ele é um jogador bom, de 37 anos de idade, já tá um pouco mais velho, entrou em forma, etc. Mas eu vejo muitas vezes ele lá na ponta esquerda, tentando fazer tabela, vez ou outra o Piton ajuda.
Você não acha que falta um pouco de alguns companheiros com mais qualidade para ajudá-lo? Não, sem dúvida nenhuma, o futebol é um esporte coletivo. Eu falei já hoje aqui, inclusive, que o Vasco piorou da temporada passada para essa temporada. Ele melhorou, porque emagreceu cerca de 8 quilos, mas o Vasco piorou. É claro que falta companhia para que ele jogue, né? Mas a minha crítica não é especificamente a ele quando eu falo menos marketing, mais futebol. Então, é uma crítica ao Vasco por um todo, como um todo, porque, de fato, quem quer que seja, se foi Alexandre Matos, se foi o colombiano lá que manda, o alemão que manda, o americano que veio aqui e mentiu para a gente por 2 vezes, ou o próprio Lúcio Barbosa, eu não quero saber, eu sei que erraram demais. Venderam bons jogadores e contrataram jogadores piores. Isso é fato. E o resultado é péssimo. Como é que é o nome dele? O Emiliano? Não, Emiliano. O Emiliano deu uma entrevista também essa semana, ou no final de semana passado, dizendo que hoje é um novo Vasco, é um outro Vasco. Não é, não. É um Vasco pior. Os resultados são melhores do que o ano passado. Não é, não. Não é, não. Só passou uma fase a mais e a gente sabe como, né? Pelo Água Santa, fazendo gol no último minuto. Então não melhorou nada. Piorou. O ano passado foi eliminado pelo Flamengo. Esse ano pelo Nova Iguaçu. Então piorou no Carioca. Essa é a minha modesta opinião. Talvez até com o coração apaixonado, que acho que o meu time é o melhor de todos e que tem que ser campeão de tudo e tudo. Pode ser. Posso estar exagerando. Mas... E agora estou falando de uma pessoa que eu adoro, hein? Que é o Emiliano. Acho que ele e o pai fazem um ótimo trabalho. Ninguém consegue tirar leite de pedra. Ninguém consegue fazer omelete sem ter os ovos, né? Acho que o problema é da direção mesmo, que não deu a eles jogadores capacitados para que o Vasco seja um time campeão. Concordo. Nessa parte eu concordo bastante. Vamos lá, ó. Saíram várias notícias, inclusive aqui na Paulista, eu dei uma olhadinha nisso e realmente me falaram que o Rossi está próximo de ir para o time do Santos, né? Estava pedindo uma rescisão, ele até treinou com o Vasco da Gama. Não é algo que a diretoria, que a comissão técnica quer que o Rossi saia, né? Eu vou até falar, eu entendo que hoje ele não é muito importante para ser titular do time, ele é um titular importante. Não é. Só que ele é importante para o elenco, na minha opinião, porque, cara, se for pegar o elenco do Vasco hoje, eu não acho o time ruim, acho que o elenco é limitado, mas o time não é ruim do Vasco da Gama. Ainda acredito que não vai sofrer no Campeonato Brasileiro, se Deus quiser. Eu acredito nisso, tenho fé nisso, né? Mas, assim, eu acho que, cara, você tirar o Rossi, tem Serginho, tem um monte de gente, mas agora você tira o Rossi, que é um cara importante pro elenco do Vasco, cara, eu não entendo, porque precisa de jogador, precisa contratar jogador. Aí deixa o Rossi embora, você concorda com isso, cara? Olha, eu falei sobre isso hoje aqui também, Gui e Edmundo. Cara, eu acho incrível como o poder sei lá, é uma feitiçaria. Eu uso o termo, uma brincadeira, que os caras conseguem fazer umas feitiçarias absurdas dentro do Vasco. Por quê? Você libera um jogador sem ter outro, cara. Você não tem outro jogador de ponta. O Rossi é excepcional, está jogando bem, passa por um bom momento. Acho que não. Agora, como é que você vai liberar um jogador de ponta, lado de campo, um jogador que tem disposição, que chega no fundo? Você vai liberar esse jogador sem ter outro. É a vontade do jogador, aí é uma outra situação. Enfim, ele está pensando na carreira dele, amém, estamos juntos. Agora, se você olhar o elenco, o time, olha, não tem outro não, hein? Preste atenção, vê lá o que vocês estão arrumando aí na frente do Vasco, porque o Vasco ainda não montou o Emiliano. O Edmundo falou agora, você vai fazer um omelete sem ter ovos. Ele acabou de falar essa frase bacana, até vou anotar aqui depois para usar nos outros vídeos aqui. Porra, como é que vai ser isso?
Você vai liberar o cara do nada, assim? Pô, não é. Libera, eu vejo muita gente aqui falando. Eduardo, deixa liberar, deixa embora. Pô, mas como assim deixa embora? Não tem. Ó, ano passado o Rossi fez 2 excelentes jogos com a camisa do Vasco. Um contra o Fluminense, o Vasco venceu 3-2, e um contra o Curitiba, o Vasco também venceu do Curitiba. E aí, depois ele machucou, aí tudo bem. Não teve como jogar. Mas esse ano ele não está jogando, mas também não machucou. Não tentou uma sequência de jogos com o Rossi no ataque. Né? Está apostando mais no Adson. E no David também. Eu critico muito o David e o Adson. Não é crítica, sabe? Eu cobro, cara. Eu quero ver o Vasco melhor. Vendeu o PEC e o Vasco não conseguiu trazer outro jogador. E olha que o PEC foi cobrado pela gente aqui. E ele começou a jogar bola. Esse ano, o Vasco começa pior com esses jogadores de ataque, de lado de campo. E aí você libera, na minha opinião, o melhor que nós temos. Porque o Rossi, na minha opinião, ponta, é o melhor jogador do Vasco. Não está jogando, mas ele bem jogando, ele é o melhor do Vasco. Tem 31 anos, tem muita lenha para queimar ainda. E aí, Edmundo, o que você acha dessa possível, né? Ainda não é concreta, mas a possível saída do Rossi? A vontade parece vir também do próprio jogador por conta de não estar jogando, ele quer jogar, etc. Viu uma possibilidade, parece que o próprio Carille ligou para o atleta para falar que quer utilizá-lo para a Série B no Santos. Mas mais um jogador que sai do Vasco, e aí a gente espera, lógico, vai abrir agora a janela nacional, a gente vai ver se vai ter alguma reposição ou não, e se ele vai sair mesmo, né? O que você acha de mudar essa saída do Rossi? Eu acho que, na experiência de carreira futebolística, né, tem jogador que é super importante no campo, e tem outros que são super importantes no elenco. Eu vejo a importância do Rossi no elenco. Agora, há uma questão administrativa, técnica, né, que talvez seja, eu estou supondo, tá? Seja, eu vou abrir mão do Rossi, e aí ele ganha X por mês, e aí eu tenho esse valor para contratar um outro jogador que possa me dar um maior retorno técnico. Então, nessas questões, eu não vou discutir. Mas quando o Maicon porque quis sair para ir jogar no Vitória, porque lá ele ia ser titular, né, e ia ter aí um contrato maior, ele não foi liberado. Então, essa história de que o atleta pediu, quer, é mentira, é conveniência. Né? Nesse caso, convém, se de fato ele sair, né? Porque se o Carille ligou para ele, lá no Santos ele vai ter mais oportunidades de jogar, de repente vai fazer um contrato mais longo, e enfim, e acaba que o atleta se mostra interessado, porque aqui no Vasco ele hoje é a quarta opção. E eu vou enumerar quem são os outros 3 primeiros. Né? O Verratti é o titular, e do lado do Verratti já jogou o Adson, já jogou o Cleiton e já jogou o David. E quase nunca, com exceção do jogo lá do Marcílio Dias, eu acho, que o Rossi entrou de titular, eu não me lembro, nessa temporada, do Rossi ter sido escolhido pelo técnico Ramon Dias. Isso eu concordo plenamente. Agora, tem que ter já mapeado. Eu não sei qual que é o salário do Rossi, cara. Até procurei aqui, eu não achei qual seria o... Não sei se eu estava sonhando, se eu vi demais, se era algum vídeo antigo, mas alguém falou no Instagram hoje que o Vasco está contratando um atacante uruguaio chamado Ramon Souza. Alguma coisa assim. Souza, será? É Ramon Souza, é isso mesmo. Ramon Souza. Alguém falou no Instagram hoje. Só que você sabe que no Instagram as notícias podem ser frescas, mas podem ser antigas, né? É verdade. Eu vi também. Eu não achei essa informação ainda, mas qualquer coisa eu trago para vocês. Minha rapaziada, então é isso aí. O Vasco da Gama, infelizmente, aí, né, com essa briga entre 777, presidente Pedrinho, né, na época o Alexandre Matos, quem mandava mais do que quem, né, para poder fazer as contratações no Vasco, eu acho que trouxe esse grande problema aí pro Vasco hoje, porque
as contratações foram feitas, na minha visão, um pouco mal, né? O Vasco contratou jogadores que não chegariam com status para ser titular e já mostrar uma força no elenco do Vasco, né? Os jogadores que saíram tá fazendo uma falta enorme no elenco, né? Eram jogadores importantes, como Gabriel Peck. Minha visão, era um jogador muito importante no Vasco. Eu acho que o Vasco errou muito em liberar o atleta agora, né? Tá certo, também tem o sonho do jogador, é um rapaz jovem, né? Muito tempo aí atuando pelo Vasco, né? Sempre honrando a camisa, mas eu acho que o Vasco errou, né? Poderia ter tentado segurar, fazer aí o elenco ficar um pouco mais forte, né? Com contratações chegaram para brigar por espaço realmente, mas que você não perdesse os titulares, Marlon Gomes, né? E assim vai indo. Então, acho que o Vasco meio que acabou errando em algumas coisas, né? E as contratações que chegaram não surtiram o efeito necessário, né? Esperamos aí que durante a temporada o Vasco, esses jogadores principalmente, né, desempenhem um futebol muito melhor, né? Soltem o futebol que tem e o Vasco possa aí fazer uma boa temporada, né? E conseguir chegar muito longe nas competições, né? A Copa do Brasil, possivelmente aí um título, né, que seria muito interessante, e no Brasileirão fazer um bom trabalho e buscar uma vaga na Libertadores, né? Então, torcedor, deixa aí sua opinião, né? Escreve aí nos comentários, ative as notificações do canal, não esquece, ative as notificações para receber nossos vídeos, né? E também deixa aquele like e se inscreve aí no canal, né? Que isso aí é mais importante ainda, você se inscrever no canal para dar sempre aquela força aí pra gente. Valeu? Muito obrigado.